Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vou contar como foi as minhas leituras do mês de julho. Se você está aqui no canal é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, maratona os vídeos anteriores, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que a gente possa ter um maior engajamento com o público e esse vídeo possa chegar a mais pessoas, claro. E acompanhe as minhas redes sociais, porque lá vocês vão ficar sabendo de primeira mão o que eu estou aprontando em tempo real. Nem nos meus piores momentos eu imaginei que eu floparia tanto no mês de julho, como eu flopei nesse mês de julho de 2019. A minha TBR do mês de julho estava composta por 6 livros. Confesso que livros que eu queria muito ler, mas eu não consegui cumprir essa TBR. Apenas li 3 livros durante o mês inteiro, gente. Nossa, eu acho que durante o ano todo, desde janeiro, e em relação a anos passados também, estatisticamente, eu nunca li tão pouco durante um mês. Mas eu não vejo isso como algo negativo, porque as leituras que eu fiz foram muito boas. Então tá aí bastante equilibrado, porque sem pressão, gente. Eu acho que ler tem que ser prazer, ler é um ato prazeroso, e quando isso se torna obrigação ou apenas eu querendo visar quantidade, não qualidade, isso vai deteriorar esse sentido, esse prazer em ler, esse prazer literário, sabe? Então, tá aí bem equilibrado. Foram 3 livros, mas foram 3 livros ótimos, então tá tudo bem, tá tudo ok. Eu quero falar um pouquinho delas pra vocês a partir de agora. O primeiro livro que eu li no mês de julho foi um livro que eu achei sensacional, roubou o meu coração e é super bem escrito. Não foi um livro de prosa, foi um livro de poesia e se chama Repassado, escrito pelo Giovanni Gomes, que é um escritor nacional, e esse livro foi publicado pela Subúrbio Editorial. O Giovanni Gomes, ele é um carioca e escreve extremamente bem, os poemas são incríveis e eu fiz resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui o link no iCard e aqui no box de informação para vocês conferirem. É um livro que vai falar sobre o que é repassado. À medida que a gente vai lendo as poesias, que são sobre coisas do cotidiano, sobre sentimentos, sobre questões sociais, sobre questões políticas, sobre amor, enfim, sobre sonhos, sobre desejos, sobre expectativas, sobre realidade. Enfim, são poemas muito intensos e muito bem escritos, como eu já falei aqui pra vocês. E a gente vai assimilando ali de acordo com as nossas próprias experiências. Foi uma coisa que eu achei sensacional nas poesias e nos textos do Giovanni, porque são muito profundos na medida em que a gente se coloca ali dentro da voz do poeta, sabe? A gente se coloca ali dentro das poesias, então cada um interpreta e vai sentir de uma forma diferente. Então, eu achei incrível. O segundo livro que eu li no mês de julho, e eu confesso que esse livro arrancou assim uma parte do meu coração, porque foi muito bom, foi muito bem escrito, a história é sensacional, porém foi com ele que eu passei quase o mês inteiro lendo, porque eu não tinha tempo para ler, enfim, mas ao mesmo tempo que eu passei bastante tempo com esse livro, fazendo essa leitura, enquanto eu não estava lendo esse livro, eu estava fazendo outras coisas, eu estava pensando na história, assim, totalmente submersa dentro da narrativa, e eu estou falando de O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas, publicado pela editora Planeta. Esse livro, ele me conquistou desde a primeira página, gente. É uma história que é um romance histórico que vai falar sobre fatos reais, mas assim, cheio de ficção, atrelado em toda ali, ficção mesmo, sabe? E a gente vai acompanhar a história da Cira, que é uma personagem muito forte. No começo ela é muito ingênua, muito jovem demais para entender a maldade e a crueldade nas pessoas. Então ela vai aprendendo isso na medida em que ela vai evoluindo, vai crescendo e vai quebrando a cara, gente.
Essa garota, essa mulher, sofreu muito, sofreu assim o pão que o diabo amassou mesmo e conseguiu se reerguer, sabe? E se tornou assim muito poderosa. Então eu achei sensacional, porque apesar de toda a ingenuidade que ela mostrava assim que ela era no começo do livro, a gente vê o amadurecimento dela e o quanto ela vai se tornando sábia e inteligente para conseguir lidar com todos os percalços e todas as aventuras e desventuras que ela se vê ali adiante. E então é um livro que realmente me emocionou e eu achei a Maria Dueñas extremamente fantástica na sua forma narrativa, nas suas pesquisas, né, que ela fez antes de escrever o livro, para falar sobre a guerra lá na Espanha, para falar um pouco sobre o que era o Marrocos espanhol, né? Achei assim muito bem escrito, muito bem pesquisado. Eu achei que a Maria Dueñas tinha total propriedade, assim. Ela realmente pesquisou, ela realmente foi a fundo da história mundial, da história do país, para poder escrever esse livro. Então eu senti como se eu estivesse realmente submergida assim dentro do enredo. Confesso que só não dei 5 estrelas para esse livro, porque apesar de ter sido muito bem escrito, apesar de o enredo ser instigante, em alguns momentos a narrativa vai ficar um pouco mais monótona e vai ser assim um pouco mais difícil a gente conseguir passar por essas páginas, assim que são algumas páginas, um volume um pouco considerável. Então em alguns momentos fica bastante monótona a história, mas a gente persistindo vai valer a pena, tá, gente? Vai valer a pena. E se você realmente preza por qualidade no livro, esse livro aqui tem uma qualidade excelente, porque à medida que você vai se divertir lendo essa história, você vai também aprender sobre a história mundial, a história da Espanha, de Madrid, enfim. Por fim, o terceiro e último livro que eu consegui ler no mês de julho, eu li super rápido e foi uma leitura super fluida, que foi A Casa dos Novos Começos, da Lucy Diamond, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro aqui faz parte da coleção da Arqueiro que ela está lançando, que é romances de hoje, que são romances contemporâneos, fofinhos, porque a gente sabe que a Arqueiro ela é mestra dos romances de época, algumas fantasias, romances policiais, e agora ela está lançando uma coleçãozinha assim bem fofinha, com romances de hoje, romances contemporâneos, enfim. E esse aqui eu gostei muito do livro, porém eu tinha mais expectativas a respeito do livro, eu esperei um pouco mais, porque o outro livro dessa coleção que eu tinha lido era A Pequena Livraria dos Sonhos. Foi um livro que eu me apaixonei muito, que eu adorei e eu achei assim, foi divertido, foi intenso, foi reflexivo e eu simplesmente deu match, sabe? Eu me identifiquei muito com o livro. Porém, esse aqui, ele deixou um pouquinho a desejar, eu não achei que foi muito aprofundado as coisas, mas eu gostei da leitura, super recomendo, sim, mas eu confesso que eu esperei um pouco mais. Por isso que não foi tão bom quanto o outro. Eu estou comparando com a minha experiência do outro livro, A Pequena Livraria dos Sonhos, e aí por conta disso eu não gostei tanto desse livro aqui. Mas aqui a gente vai acompanhar 3 mulheres, elas estão vivendo momentos difíceis na vida dela e elas estão tentando se conhecer e lidar com os problemas que elas estão passando. E por conta de elas estarem lidando com isso, de todos esses problemas, de toda essa vontade de mudar de vida, elas acabam se encontrando num apartamento, numa casa, né, onde elas alugam apartamentos. E essa casa acaba se tornando a casa dos novos começos, onde elas vão se conhecer ali dentro daquela casa, elas vão compartilhar experiências, compartilhar sonhos, compartilhar os problemas, e assim vai iniciar a amizade dessas personagens. Porém, a história não acontece assim dentro dessa casa, dentro desses personagens. Eu esperava que cada um tivesse maior influência assim na vida da outra para essa transformação. Porém, essa transformação ela acontece muito individual, as próprias personagens contando suas histórias, seus percalços e seus problemas e sua forma de lidar com eles. E
Depois disso elas se tornam amigas, mas elas vivem vidas muito separadas. Então eu esperei que a amizade fosse assim, o foco do livro, coisa que não foi. Então, porque não foi o que eu esperava, o livro não foi tão bom assim. Mas foi bem legal, para vocês terem uma ideia, eu li esse livro em 2 dias. Comecei um, terminei no outro, porque eu não conseguia parar e a leitura era muito fácil, muito fluida e a gente realmente conseguia se conectar com os personagens. Então eu super recomendo para vocês, quem gosta de um livro fofo, que traga uma mensagem legal e que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida de acordo com as experiências dos personagens. Esse livro é super indicado, tá, gente? Então, gente, é isso aí. Foram esses os 3 livros que eu li durante o mês de julho. E vocês? Quais foram os livros que vocês leram no mês de julho? Vocês gostaram? Teve alguma experiência que se sobressaiu de forma positiva ou de forma mesmo negativa? Porque as minhas leituras foram 3, mas foram sensacionais. Não tenho do que reclamar assim, tá? E eu queria mesmo agradecer você que está aí acompanhando o canal por ter assistido o vídeo até aqui. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever se ainda não está inscrito e acompanhar minhas redes sociais. A gente vai se ver e se encontrar no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!